Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 5. A janela para o oeste. Parecia a Sam que só cochilara por alguns minutos quando despertou e viu que era o fim da tarde e Faramir voltara. Trouxera muitos homens consigo. Na verdade, todos os sobreviventes do ataque estavam agora reunidos na encosta próxima. 200 ou 300 homens. Estavam sentados em amplo semicírculo, e entre as suas pontas encontrava-se Faramir, sentado no chão, enquanto Frodo estava de pé diante dele. Parecia-se estranhamente com o julgamento de um prisioneiro. Sam arrastou-se para fora das samambaias, mas ninguém prestou atenção nele, e ele se postou na ponta das fileiras de homens onde podia ver e ouvir tudo o que ocorria. Observou e escutou atentamente, pronto a correr em auxílio do mestre, se necessário. Podia ver o rosto de Faramir, agora sem máscara. Era severo e imperioso, e havia uma inteligência aguçada por trás do olhar indagador. Havia dúvida nos olhos cinzentos que fitavam Frodo com firmeza. Sam logo se deu conta de que o capitão não estava satisfeito com o relato que Frodo fizera de si mesmo em vários pontos. O papel que desempenhara na comitiva que partira de Valfenda. Por que deixara Boromir e aonde ia agora? Em particular, voltou várias vezes à ruína de Isildur. Claramente ele via que Frodo lhe escondia algum assunto de grande importância. Mas era com a vinda do pequeno que a ruína de Isildur deveria despertar. Ou assim devemos interpretar as palavras, insistiu ele. Então, se tu és o pequeno que foi mencionado, sem dúvida trouxeste esse objeto, o que quer que seja, ao conselho de que falas, e ali Boromir o viu. Negas isso? Frodo não deu resposta. Ora, disse Faramir. Então desejo saber de ti mais sobre isso, pois o que diz respeito a Boromir diz respeito a mim. Uma flecha de orc matou Isildur, é o que dizem as velhas histórias. Mas flechas de orc são abundantes, e a visão de uma não seria tomada por um prenúncio de sina por Boromir de Gondor. Tinhas a posse desse objeto? Está oculto, tu dizes. Mas não é porque tu resolveste ocultá-lo? Não. Não porque resolvi, respondeu Frodo. Ele não me pertence, não pertence a nenhum mortal, grande ou pequeno. Porém, se alguém pudesse reivindicá-lo, seria Aragorn, filho de Arathorn, que mencionei, líder de nossa comitiva de Moria Terraurus. Por que ele, não Boromir, príncipe da cidade que os filhos de Elendil fundaram? Porque Aragorn descende em linhagem direta, de pai para pai, de Isildur, o próprio filho de Elendil. E a espada que ele leva foi a espada de Elendil. Um murmúrio de espanto percorreu todo o círculo de homens. Alguns exclamaram em voz alta: A espada de Elendil! A espada de Elendil vem a Minas Tirith! Grandes novas! Mas o rosto de Faramir estava impassível. Quem sabe, disse ele. Mas uma reivindicação de tal porte terá de ser comprovada. E serão necessárias provas claras caso esse Aragorn alguma vez venha a Minas Tirith. Ele não havia chegado, nem ninguém de tua comitiva, quando parti 6 dias atrás. Boromir se satisfez com essa reivindicação, comentou Frodo. De fato, se Boromir estivesse aqui, ele responderia a todas as tuas perguntas. E visto que já estava em Halros muitos dias atrás, e depois pretendia ir diretamente à tua cidade, se voltares ali poderás logo saber as respostas. Meu papel na comitiva era conhecido por ele e todos os demais, pois me foi atribuído pelo próprio Elrond de Imladris,
diante de todo o conselho. Nessa missão eu vim a esta terra, mas não é minha para que eu a revele a alguém fora da comitiva. Porém, os que afirmam opor-se ao inimigo farão bem em não impedi-la. O tom de Frodo era altivo, não importava o que sentisse. E Sam aprovava, mas ele não apaziguou Faramir. Ora, disse ele, mandas que eu cuide de meus próprios afazeres. Volte para casa e te deixe em paz. Boromir contará tudo quando chegar. Quando chegar, tu dizes. Foste amigo de Boromir? Veio nitidamente de Frodo a lembrança do ataque que Boromir lhe fizera, e por um momento ele hesitou. Os olhos de Faramir, observando-no, endureceram-se. Boromir foi um valente membro de nossa comitiva, disse Frodo por fim. Sim, eu fui seu amigo, de minha parte. Faramir sorriu com ferocidade. Então lamentaria saber que Boromir está morto? Lamentaria deveras, disse Frodo. Então, percebendo a expressão dos olhos de Faramir, vacilou. Morto? Disse ele. Queres dizer que ele está morto e que tu sabias? Estiveste tentando apanhar-me com palavras, jogando comigo? Agora estás tentando me lastrar com uma falsidade? Eu não laçaria nenhum orc com uma falsidade, respondeu Faramir. Então como ele morreu e como sabes disso? Já que disseste que ninguém da comitiva chegara à cidade quando partisse. Quanto ao modo como morreu, eu esperava que seu amigo e companheiro me contasse como foi. Mas ele estava vivo e forte quando nos separamos. E ainda vive por tudo que sei. Porém, certamente há muitos perigos no mundo. Muitos deveras, comentou Faramir. E a traição não é o menor. Sam estivera ficando cada vez mais impaciente e furioso com aquela conversa. Aquelas últimas palavras eram mais do que ele podia suportar. E, irrompendo do meio do círculo, ele caminhou para junto do patrão. Com seu perdão, Sr. Frodo, disse ele. Mas isso já foi longe demais. Ele não tem o direito de lhe falar assim. Depois de tudo o que o senhor passou, tanto pelo bem dele e de todos esses grandes homens, quanto por outras pessoas. Olha aqui, capitão. Plantou-se bem diante de Faramir e com as mãos na cintura, e uma expressão no rosto de quem se dirige a um jovem hobbit que lhe deu o que chamava de insolência quando questionado sobre visitas ao pomar. Houve alguns murmúrios, mas também alguns sorrisinhos nos rostos dos homens que assistiam. A visão de seu capitão sentado no chão, olho a olho com o jovem hobbit de pés bem abertos, eriçado de raiva, estava além da sua experiência. Olha aqui, continuou ele. O que pretendes? Vamos chegar ao ponto antes que todos os orcs de Mordor desçam sobre nós. Se pensas que meu patrão assassinou esse Boromir e depois saiu correndo, não tens bom senso. Mas diz e termina. E depois deixa-nos saber o que pretendes fazer a respeito. Mas é pena que as pessoas que falam em combater o inimigo não consigam deixar as outras fazerem sua parte do próprio jeito sem interferir. Ele ficaria muito contente se pudesse te ver agora. Pensaria que tinha um novo amigo, ele pensaria. Paciência, respondeu Faramir, mas sem raiva. Não fales diante de teu patrão, cuja sabedoria é maior que a tua. E não preciso que ninguém me ensine o nosso perigo. Ainda assim, destino um breve tempo a julgar com justiça um assunto difícil. Se eu fosse apressado como tu, poderia ter-vos matado muito tempo atrás, pois tenho ordens de matar a todos que encontro nessa terra sem permissão do Senhor de Gondor. Mas não mato homens nem animais sem necessidade, e isso não me agrada nem quando é necessário, nem falo em vão. Então consola-te, senta-te junto a teu patrão e silencia. Sam sentou-se pesadamente, com o rosto corado. Faramir voltou-se outra vez para Frodo. Perguntastes como sei que está morto o filho de Denethor. As notícias de morte têm muitas asas. A noite costuma trazer novas aos parentes próximos, é o que dizem. Boromir era meu irmão. Uma sombra de pesar lhe passou pelo rosto.
Recordas algo de natureza especial que o Sr. Boromir levava consigo entre seus objetos? Frodo pensou por um momento, temendo alguma nova armadilha, e perguntando-se como aquele debate haveria de terminar. Mal salvara o anel do altivo alcance de Boromir, e não sabia como se daria agora em meio a tantos homens aguerridos e fortes. Porém, sentia no coração que Faramir, apesar de muito semelhante ao irmão no aspecto, era um homem menos autocentrado, ao mesmo tempo mais severo e mais sábio. Recordo que Boromir levava uma trompa, disse ele por fim. Recordas bem, e como quem deveras o viu, disse Faramir. Então talvez possa vê-la com os olhos da mente. Um grande chifre de um boi selvagem do leste, envolto em prata e inscrito com caracteres antigos. Essa trompa foi portada pelo filho mais velho de nossa casa por muitas gerações. E dizem que, se for tocada na necessidade em qualquer lugar dentro dos limites de Gondor, os quais o reino tinha outrora, sua voz não ficará sem ser notada. 5 dias antes de eu partir nesta expedição, faz 11 dias mais ou menos nesta hora, ouvi o toque dessa trompa. Parecia vir do norte, porém fraco, como se fosse apenas um eco na mente. Consideramo-lo um prenúncio do mal, meu pai e eu, pois não ouvíramos notícias de Boromir desde que ele partira, e nenhum vigia em nossas fronteiras ouvira passar. E na terceira noite depois disso, outro fato mais estranho me acometeu. Estava sentado à noite junto das águas do Anduin, na treva cinzenta sob a lua jovem e pálida, observando a correnteza sempre em movimento. E os juncos tristes farfalhavam. Assim sempre vigiamos as margens perto de Osgiliath, que nossos inimigos agora ocupam em parte e de lá saem para assolar nossas terras. Mas naquela noite o mundo todo dormia à hora da meia-noite. Então eu vi, ou pareceu-me que via, um barco flutuando na água com reluzir cinzento. Um pequeno barco de feitura estranha e proa alta, e não havia ninguém a remá-lo ou guiá-lo. Acometeu-me um pasmo, pois estava envolto em luz pálida. Mas ergui-me, fui até a margem e comecei a caminhar para dentro da correnteza, pois estava sendo atraído por ele. Então o barco se voltou em minha direção, e interrompeu seu curso e flutuou devagar até o alcance de minha mão. Porém não ousei tocá-lo. Tinha um calado fundo, como se levasse uma pesada carga, e pareceu-me, ao passar sob meu olhar, que estava quase cheio de água límpida, da qual vinha a luz, e no seio da água jazia um guerreiro adormecido. Tinha uma espada partida sobre o joelho, vi nele muitos ferimentos. Era Boromir, meu irmão, morto. Reconheci seu equipamento, sua espada, seu amado rosto. Somente de uma coisa dei falta, de sua trompa. Somente uma coisa não conheci, um belo cinto, como que de folhas douradas interligadas em torno da cintura. Boromir, exclamei. Onde está a tua trompa? Aonde vais? Oh, Boromir. Mas ele se fora. O barco virou para a correnteza e partiu reluzindo para dentro da noite. Foi semelhante a um sonho, porém não foi um sonho, pois não houve despertar. E não duvido de que ele esteja morto e tenha percorrido o rio até o mar. Ai de nós, disse Frodo. Esse era de fato Boromir como o conheci, pois o cinto dourado lhe foi dado em Lothlórien pela senhora Galadriel. Foi ela que nos vestiu assim como nos vês em cinza élfico. Este broche é da mesma feitura. Tocou a folha verde cinzenta que lhe prendia a capa abaixo do pescoço. Faramir olhou com atenção. É belo, comentou ele. Sim, é obra do mesmo ofício. Então passastes pela terra de Lórien? Laurelin Dorenan chamava-se outrora, mas agora já faz muito tempo que jaz além do conhecimento dos homens, acrescentou baixinho, contemplando Frodo com nova admiração nos olhos. Muito do que era estranho em ti agora começo a compreender. Não queres contar-me mais? Pois é um pensamento amargo ver que Boromir morreu à vista da terra que era seu lar.
Não posso dizer mais do que disse, respondeu Frodo. Porém teu relato me enche de pressentimentos. Foi uma visão que viste, eu creio, e nada mais. Alguma sombra de má fortuna que foi ou que será. A não ser que seja de fato algum truque mentiroso do inimigo. Vi os rostos de belos guerreiros de outrora, deitados em sono sob as lagoas dos pântanos mortos, ou assim parecia, graças às suas artes imundas. Não, não foi isso, disse Faramir, pois as obras dele enchem o coração de abominação. Mas meu coração se encheu de dor e compaixão. Mas como algo assim poderia ter acontecido de verdade? Perguntou Frodo. Pois nenhum barco poderia ter sido levado por sobre as colinas rochosas desde Tol Brandir. E Boromir pretendia voltar ao lar através do Entágua e dos campos de Rohan. Ainda assim, como qualquer embarcação poderia flutuar na espuma das grandes cataratas, sem sussobrar nas lagoas ferventes, por mais que estivesse repleta de água? Não sei, disse Faramir. Mas de onde vinha o barco? De Lórien, disse Frodo. Em 3 barcos assim remamos, descendo o Anduin até as quedas. Também eles eram obras dos elfos. Passaste pela terra oculta, disse Faramir, mas parece que mal compreendestes o seu poder. Quando os homens lidam com a Senhora da Magia que habita na Floresta Dourada, podem estar certos de que coisas estranhas se seguirão, pois é um perigo para o homem mortal caminhar fora do mundo deste sol, e dizem que outrora poucos dali saíram sem mudança. Boromir, ó Boromir, exclamou ele. O que te disse ela, a senhora que não morre? O que ela viu? O que despertou então em teu coração? Por que fostes a Laurelin Dorenan e não viestes por tua própria estrada, nos cavalos de Rohan, cavalgando rumo ao lar pela manhã? Então, voltando-se outra vez para Frodo, falou de novo em voz tranquila. A essas perguntas creio que poderás dar alguma resposta, Frodo, filho de Drogo. Mas não aqui, nem agora, quem sabe. Mas, para que não creias que meu relato é uma visão, dir-te-ei isto. A trompa de Boromir, pelo menos, voltou, em verdade, e não em aparência. A trompa veio, mas estava partida em 2, como se fosse por machado ou espada. Os fragmentos chegaram a margens separados. Um foi encontrado entre os juncos onde estavam vigias de Gondor, ao norte abaixo das fozes do Entágua. O outro foi encontrado rodopiando na correnteza por alguém que tinha uma missão na água. Estranhos acasos, mas o assassinato se revela, segundo dizem. E agora a trompa do filho mais velho jaz em 2 pedaços no colo de Denethor, sentado em sua alta cadeira, esperando notícias. E tu nada podes me dizer sobre a partição da trompa? Não, eu não sabia dela, disse Frodo. Mas o dia em que a ouvisse tocando, se teu cálculo estiver correto, foi o dia que nos separamos, quando eu e meu empregado deixamos a comitiva. Agora teu relato me enche de temor, pois se Boromir esteve em perigo, então, e foi morto, devo temer que todos os meus companheiros também tenham perecido, e eram parentes e meus amigos. Não queres deixar de lado tuas dúvidas sobre mim e deixar-me ir? Estou exausto e repleto de pesar e tenho medo. Mas tenho um feito a realizar, ou tentar, antes de ser morto eu também. E a prece é ainda mais necessária se nós, 2 pequenos, formos tudo o que resta de nossa sociedade. Volta, Faramir, valoroso capitão de Gondor. Defende tua cidade enquanto puderes e deixa-me ir aonde minha sina me leva. A mim não consola nossa conversa, disse Faramir, mas certamente tira dela mais temor que o necessário. A não ser que o próprio povo de Lórien tenha vindo a ele. Quem aprestou Boromir como se fosse para um funeral? Nem orcs, nem serviçais do Inominável. Alguns de tua comitiva, creio, ainda vivem. Mas não importa o que tenha ocorrido na fronteira norte, de ti, Frodo, não duvido mais. Sei que os dias difíceis me transformaram em juiz das palavras e dos rostos dos homens, então posso conjecturar sobre os pequenos. Porém, e sorriu então, há algo de estranho em ti, Frodo, um ar élfico talvez.
Mas há mais coisas nas palavras que trocamos do que pensei no início. Agora eu deveria levar-te de volta a Minas Tirith para ali responderes a Denethor. E perderei com justiça o direito à vida se agora escolher um curso que demonstre ser ruim para minha cidade. Portanto, não decidirei com pressa o que deve ser feito. Mas precisamos sair daqui sem mais delongas. Pôs-se de pé com um salto e emitiu algumas ordens. De imediato, os homens reunidos em torno dele se dividiram em pequenos grupos e saíram para cá e para lá, sumindo depressa nas sombras dos rochedos e das árvores. Logo restavam apenas Mablung e Damrod. Agora vós, Frodo e Samwise, vireis comigo e com meus guardas, disse Faramir. Não podeis ir pela estrada rumo ao sul, se era esse vosso propósito. Ela estará insegura por alguns dias e sempre vigiada mais atentamente após este embate do que foi até agora. E creio que hoje não podeis ir longe. Em qualquer caso, pois estáis cansados. E nós também. Vamos agora a um local secreto que temos, a pouco menos de 10 milhas daqui. Os orcs e os espiões do inimigo ainda não o acharam, e se o achassem poderíamos defendê-lo por longo tempo, mesmo contra muitos. Ali poderemos nos deitar e repousar um pouco, e vós conosco. Pela manhã decidirei o que é melhor que eu faça e que façais vós. Não havia nada para Frodo fazer senão concordar com esse pedido ou ordem. De qualquer forma, parecia uma sábia opção para o momento, visto que aquele ataque dos homens de Gondor tornaram uma viagem por Ithilien mais perigosa que nunca. Partiram rapidamente. Mablung e Damrod um pouco à frente e Faramir com Frodo e Sam atrás. Contornando o lado próximo da lagoa onde os hobbits haviam se banhado, atravessaram o rio, subiram por uma longa ribanceira e entraram em matas de sombras verdes que marchavam sempre para baixo e para o oeste. Enquanto andavam, mais depressa que os hobbits conseguiam, falavam em vozes abafadas. Interrompi nossa conversa, disse Faramir. Não apenas porque o tempo urgia, como o mestre Samwise me lembrou, mas também porque estávamos nos aproximando de assuntos que seria melhor não debater abertamente diante de muitos homens. Foi por esse motivo que preferi me voltar para o assunto de meu irmão e deixei de lado a ruína de Isildur. Não foste totalmente franco comigo, Frodo. Não contei mentiras e, da verdade, contei tudo o que pude, respondeu Frodo. Não te culpo, disse Faramir. Falaste com habilidade em situação difícil e sabiamente, ao que parece. Mas fiquei sabendo de ti, ou adivinhei, mais do que tuas palavras diziam. Não eras amistoso com Boromir, ou não vos separastes com amizade. Tu e também o mestre Samwise, creio que tendes algum ressentimento. Ora, eu amava muito e vingaria sua morte de bom grado, porém eu o conhecia bem. A ruína de Isildur, eu arriscaria dizer que a ruína de Isildur se pôs entre vós, e foi a causa de contenda em vossa comitiva. É claramente um legado poderoso de alguma espécie, e tais coisas não geram paz entre confederados, se é que se pode aprender algo com as antigas histórias. Não estou próximo do alvo? Próximo, afirmou Frodo. Mas não na mosca. Não houve contenda em nossa comitiva. Porém, houve dúvida. Dúvida sobre o caminho que deveríamos tomar desde Azemin Muil. Mas, seja como for, as antigas histórias também nos ensinam o perigo de palavras impensadas acerca de coisas como legados. Ah, então é como pensei. Tua dificuldade foi só com Boromir. Ele queria que esse objeto fosse levado a Minas Tirith. Ai de nós. É tortuosa a sina que te sela os lábios, de ti, que o viste por último, e retém de mim aquilo que anseio por saber. O que havia em seu coração e pensamento em suas últimas horas. Tenha ele errado ou não, disto tenho certeza. Morreu bem, realizando algo de bom. Seu rosto era ainda mais belo que em vida. Mas, Frodo, de início pressionei-te muito sobre a ruína de Isildur. Perdoa-me. Foi imprudente em tal hora e lugar. Eu não tivera tempo para refletir.
tivéramos um combate renhido e havia mais que o suficiente para me ocupar os pensamentos. Mas enquanto falava contigo, aproximei-me do alvo e, por isso, atirei mais para longe de propósito. Pois precisa saber que entre os governantes da cidade ainda se conserva muita coisa do antigo saber que não se divulga. Nós, de minha casa, não somos da linhagem de Elendil, apesar de correr em nós o sangue de Númenor, pois nossa linhagem remonta a Mardil, o bom regente, que governou em nome do rei quando este partiu para a guerra. E esse foi o rei Earnur, o último da linhagem de Anarion, que não tinha filhos e jamais voltou. E os regentes vêm governando a cidade desde esse dia, apesar de ter sido há muitas gerações de homens. E recordo isto de Boromir quando era menino, quando juntos aprendemos o relato de nossos antepassados e a história de nossa cidade, que sempre lhe desagradou o fato de que seu pai não fosse rei. Quantas centenas de anos é preciso para transformar um regente em rei, se o rei não voltar? Ele perguntava. Poucos anos, talvez, em outros lugares de menor realeza, respondia meu pai. Em Gondor, 10.000 anos não bastariam. Ai dele, pobre Boromir. Isso não te diz algo sobre ele? Diz, respondeu Frodo. Porém, ele sempre tratou Aragorn com honra. Não duvido, disse Faramir. Se estava convencido da reivindicação de Aragorn, como dizes, muito o reverenciaria. Mas o apuro ainda não chegara. Ainda não haviam alcançado Minas Tirith, nem se tornado rivais em suas guerras. Mas estou divergindo. Nós, da casa de Denethor, conhecemos muito saber antigo graças à longa tradição. E ademais existem em nossos tesouros muitas coisas preservadas. Livros e tabuletas escritos em pergaminhos murchos, sim, e em pedra, e em folhas de prata e de ouro, em diversos caracteres. Alguns já ninguém pode ler, e quanto ao resto, poucos chegam a decifrá-lo. Sei ler um pouco neles, pois tive ensinamento. Foram esses registros que trouxeram o peregrino cinzento até nós. Vi-o pela primeira vez quando era criança, e desde então, ele veio 2 ou 3 vezes. O peregrino cinzento? Indagou Frodo. Ele tinha nome? Mithrandir nós o chamávamos, a moda dos elfos, disse Faramir. E ele se contentava. Muitos são os meus nomes em muitos países, dizia ele. Mithrandir entre os elfos, Tarkum para os anãos. Olorin eu fui na juventude, no oeste que está esquecido. No sul, em Canos. No norte, Gandalf. Ao leste, eu não vou. Gandalf, disse Frodo. Pensei que era ele. Gandalf o cinzento, mais caro dos conselheiros. Líder de nossa comitiva. Foi perdido em Moria. Mithrandir foi perdido? Exclamou Faramir. Uma má sina parece ter perseguido vossa sociedade. É deveras difícil crer que alguém com tanta sabedoria e com poder, pois fez muitas coisas maravilhosas entre nós, pudesse perecer e que tanto saber pudesse ser removido do mundo. Tem certeza disso e de que ele não vos abandonou simplesmente para partir aonde queria? Ai de nós. Sim, lamentou Frodo. Eu o vi cair no abismo. Vejo que há nisto alguma grande história de pavor, disse Faramir, que talvez possa me contar à noitinha. Esse Mithrandir foi, creio agora, mais que um mestre do saber, um grande movimentador dos feitos que são realizados em nosso tempo. Estivesse ele entre nós para o consultarmos acerca das palavras duras do nosso sonho, ele poderia tê-las esclarecido para nós sem necessidade de mensageiro. Porém, talvez não o tivesse feito, e a jornada de Boromir fosse destinada. Mithrandir jamais nos falou do que haveria de ser, nem revelou seus propósitos. Obteve permissão de Denethor, não sei como, para olhar os segredos de nosso tesouro, e aprendi alguma coisa com ele, quando ele se dispunha a ensinar, e era raramente. Sempre buscava e nos questionava, acima de tudo, acerca da grande batalha que foi travada em Dagorlad, nos começos de Gondor, quando aquele que não mencionamos foi derrotado.
e era ávido por histórias sobre Isildur, apesar de termos menos coisas para contar dele, pois entre nós jamais se soube algo certo sobre seu fim. Agora a voz de Faramir se reduziu a um cochicho. Mas isto fiquei sabendo, ou adivinhei, e desde então sempre o mantive em segredo no coração, que Isildur tirou algo da mão do Iluminado antes de partir de Gondor para nunca mais ser visto entre os homens mortais. Essa, pensei, era a resposta ao questionamento de Mifrandir. Mas parecia então um assunto que só dizia respeito aos que buscam antigos ensinamentos. Nem quando as palavras enigmáticas de nosso sonho foram debatidas entre nós, pensei na ruína de Isildur como sendo esse mesmo objeto, pois Isildur foi emboscado e morto por flechas órquicas, de acordo com a única lenda que conhecíamos, e Mifrandir nunca me contara mais. O que esse objeto é, na verdade, ainda não posso adivinhar, mas deve ser algum legado de poder e perigo. Uma arma cruel, quem sabe, inventada pelo Senhor Sombrio. Se fosse um objeto que dá vantagem na batalha, posso muito bem crer que Boromir, o altivo e destemido, muitas vezes temerário, sempre ansioso pela vitória de Minas Tirith e sua própria glória nela, poderia desejar um tal objeto e ser seduzido por ele. Ai dele por ter ido nessa missão. Eu deveria ter sido escolhido por meu pai e pelos anciãos, mas ele se adiantou, já que era mais velho e mais intrépido. Ambas as coisas são verdade, e não havia como detê-lo. Mas não temas mais. Eu não tomaria esse objeto nem que ele jazesse junto à estrada, nem que Minas Tirith estivesse caindo em ruínas, e somente eu a pudesse salvar, assim, usando a arma do Senhor Sombrio para seu bem e minha glória. Não, não desejo tais triunfos, Frodo, filho de Drogo. Nem o conselho desejava, comentou Frodo. Nem eu. Eu não queria ter nada a ver com tais assuntos. Quanto a mim, disse Faramir, queria ver a árvore branca florir de novo nos pátios dos reis, e a coroa de prata retornar, e Minas Tirith em paz. Outra vez Mina Anor, como outrora, repleta de luz, alta e bela, linda como uma rainha entre outras rainhas. Não uma senhora de muitos escravos, não, nem mesmo uma senhora bondosa de escravos voluntários. A guerra precisa existir enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor que devoraria todos. Mas não amo a espada brilhante por seu gume, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Amo somente aquilo que eles defendem, a cidade dos homens de Númenor, e queria que ela fosse amada por sua memória, sua antiguidade, sua beleza e sua sabedoria presente, não temida, exceto do modo como os homens podem temer a dignidade de um homem velho e sábio. Portanto, não me temas. Não te peço para me contares mais, nem mesmo te peço para me contares se agora falo mais próximo do alvo. Mas se confiares em mim, talvez eu possa te aconselhar em tua presente demanda, qualquer que seja ela. Sim, e até ajudar-te. Frodo não deu resposta. Quase cedeu ao desejo de ajuda e conselho de contar àquele grave jovem, cujas palavras pareciam tão sábias e justas, tudo o que tinha em mente. Mas algo o refreou. Seu coração pesava de medo e pena. Se ele e Sam eram de fato, como parecia provável, tudo o que restava agora dos 9 caminhantes, então ele era o único que dominava o segredo de sua missão. Melhor uma desconfiança imerecida que palavras temerárias. E a lembrança de Boromir, da pavorosa mudança que a atração do anel produzira nele, estava muito presente em sua mente quando olhava para Faramir e ouvia sua voz. Eram diferentes e, no entanto, também muito afins. Seguiram caminhando em silêncio por algum tempo, passando como sombras cinzentas e verdes sob as velhas árvores, sem que os pés fizessem nenhum som. Acima deles cantavam muitos pássaros e o sol rebrilhava no teto polido de escuras folhas nos bosques perenes de Sphilien. Sam não tomara parte na conversa, apesar de escutar, e ao mesmo tempo ele atentara com seus ouvidos aguçados de hobbit para todos os suaves ruídos da floresta em torno deles. Notaram uma coisa, que em toda a conversa o nome de Gollum não surgira nenhuma vez. Estava contente,
apesar de sentir que era esperar demais que ele jamais o ouviria de novo. Logo deu-se conta também de que, apesar de caminharem a sós, havia muitos homens nas redondezas, não apenas Damrod e Mablung, entrando e saindo depressa das sombras à frente, mas outros de ambos os lados, todos seguindo em segredo para algum lugar determinado. Uma vez, olhando para trás, de repente, como se alguma comichão na pele lhe revelasse que estava sendo observado pelas costas, pensou entrever um breve lampejo de um pequeno vulto escuro deslizando para trás de um tronco de árvore. Abriu a boca para falar e fechou-a outra vez. Não tenho certeza, disse para si mesmo. E por que eu deveria lembrá-los do velho vilão se decidiram esquecê-lo? Gostaria que eu pudesse. Assim foram em frente até que a mata rareou e o terreno começou a decair mais íngreme. Então viraram-se outra vez para um lado, para a direita, e chegaram depressa a um riozinho em uma garganta estreita. Era o mesmo riacho que gotejava, muito acima, saindo da lagoa redonda, e que agora crescera uma torrente veloz, descendo aos saltos por cima de muitas pedras, em um leito fundamente escavado, sombreado por ílex e buchos escuros. Olhando para o oeste, podiam ver, abaixo deles, em uma névoa de luz, terras baixas e largos prados e, reluzindo na distância ao sol poente, as amplas águas do Anduin. Aqui, lamento, tenho de fazer uma descortesia, disse Faramir. Espero que a perdoes a quem fez suas ordens cederem à cortesia, a ponto de não vos matar nem atar. Mas o comando é que nenhum estranho, nem mesmo alguém de Rohan que combate conosco, haja de ver com olhos abertos a trilha que agora tomamos. Tenho de vendar-vos. Como quiseres, disse Frodo. Os próprios elfos fazem isso quando necessário, e vendados atravessamos as divisas da bela Lothlórien. Gimli o anão levou isso a mal, mas os hobbits o suportaram. Não é a lugar tão belo que hei de vos conduzir, disse Faramir. Mas estou contente de o aceitardes voluntariamente e não à força. Deu um chamado baixinho e de imediato Mablung e Damrod saíram das árvores e voltaram até ele. Vendai estes visitantes, disse Faramir. Com segurança, mas não de modo a lhes causar desconforto. Não amarrais suas mãos. Darão sua palavra de que não tentarão enxergar. Eu poderia confiar que fechariam os olhos de vontade própria, mas os olhos piscam quando os pés tropeçam. Conduzi-os para que não titubeiem. Com lenços verdes os dois guardas vendaram e então os olhos dos hobbits e puxaram seus capuzes quase até a boca. Depois, rapidamente, tomaram os dois pela mão e seguiram o caminho. Tudo o que Frodo e Sam souberam da última milha de estrada foi inferido no escuro. Pouco tempo depois, perceberam que estavam em uma trilha que descia muito inclinada. Logo ela se tornou tão estreita que andavam em fila única, roçando uma parede de pedra de cada lado. Seus guardas os guiavam por trás com as mãos firmemente postas em seus ombros. Vez por outra topavam com trechos acidentados e eram erguidos no ar durante algum tempo, depois postos outra vez em pé. Havia sempre um ruído de água correndo do lado direito, e ele se tornava mais próximo e mais alto. Por fim, foram detidos. Rapidamente Mablung e Damrod os giraram diversas vezes, e eles perderam todo o senso de direção. Subiram um pouco, parecia fazer frio, e o ruído do riacho se enfraquecera. Então foram apanhados e carregados para baixo, por muitos degraus, e deram uma volta em um canto. De súbito voltaram a ouvir a água, agora barulhenta, correndo e borrifando. Parecia estar a toda a sua volta, e sentiram uma chuva fina nas mãos e nas faces. Finalmente foram postos de pé outra vez. Por um momento ficaram assim, meio temerosos, vendados, sem saber onde estavam. Ninguém falou. Então veio a voz de Faramir logo atrás dele. Deixai-os ver, disse ele. Os lenços foram removidos e os capuzes puxados para trás, e eles piscaram e ofegaram. Estavam em pé sobre um piso molhado de pedra polida,
como se fosse o umbral de um portão de rocha grosseiramente talhado, abrindo-se escuro atrás deles. Mas na frente estava suspenso um fino véu de água, tão perto que Frodo poderia tê-lo atravessado com o braço estendido. Dava para o oeste. Os raios horizontais do sol poente, do outro lado, incidiam sobre ele, e a luz vermelha se partia em muitos raios rebrilhantes, de cores que mudavam sempre. Era como se estivesse à janela de uma torre élfica, cortinada com joias enfileiradas de prata e ouro, e rubi, e safira e ametista, todas inflamadas por um fogo que não se consumia. Ao menos chegamos por boa sorte, na hora certa para vos recompensar pela paciência, disse Faramir. Esta é a janela do poente, Renet Amun, a mais bela de todas as cascatas de Sphylin, terras de muitas fontes. Poucos estranhos já a viram, mas por trás não há um salão régio que combine com ela. Entrai agora e vede. Enquanto ele falava, o sol se pôs e o fogo minguou na água corrente. Viraram-se e passaram por baixo do arco baixo e intimidante. Viram-se de súbito em um recinto de rocha, amplo e tosco, com um teto irregular e inclinado. Algumas tochas estavam acesas e lançavam uma luz indistinta nas paredes cintilantes. Já havia muitos homens ali. Outros ainda entravam em grupos de 2 e 3 por uma porta escura e estreita a um lado. À medida que seus olhos se acostumavam à escuridão, os hobbits viram que a caverna era maior do que supunham e estava repleta com grande estoque de armas e víveres. Bem, eis nosso refúgio, disse Faramir. Não é um lugar de grande conforto, mas aqui podereis passar a noite em paz. É seco, pelo menos, e há comida, mas não há fogo. Antigamente a água fluía para baixo através desta caverna e saía pelo arco, mas seu curso foi alterado mais no alto da garganta pelos trabalhadores de outrora, e a correnteza foi desviada para uma cascata de altura dupla por cima das rochas bem lá no topo. Então todos os caminhos para esta gruta foram outra vez bloqueados à entrada da água ou de qualquer outra coisa, todos menos um. Agora só há 2 caminhos de saída, pela passagem acolá, por onde entrastes vendados, e pela cortina da janela, para uma concavidade funda repleta de facas de pedra. Agora descansai um pouco até que esteja preparada a refeição vespertina. Os hobbits foram levados a um canto e receberam uma cama baixa para se deitarem se quisessem. Enquanto isso, os homens se ocupavam pela caverna, em silêncio e com presteza ordeira. Mesas leves foram tiradas das paredes, montadas em cavaletes e providas de utensílios. Estes eram simples e sem adornos, na maioria, mas todos bem feitos e com graça. Travessas redondas, tigelas e pratos de argila marrom glazurada, ou madeira de bucho torneada, lisos e limpos. Aqui e ali havia uma taça ou bacia de bronze polido. Um cálice de prata lisa foi posto junto ao assento do capitão, no meio da mesa mais interna. Nunca fizeram uma colher de casca de palmito. Faramir circulava entre os homens, questionando cada um à medida que este entrava, em voz baixa. Alguns voltavam da perseguição dos sulistas. Outros, deixados para trás como batedores junto à estrada, chegaram por último. Todos os sulistas haviam sido localizados, exceto o grande Bumak. Ninguém sabia dizer o que fora feito dele. Nenhum movimento do inimigo podia ser visto. Não havia nem mesmo um espião órquico nas redondezas. Nada viste nem ouviste, Aragorn? Perguntou Faramir ao último a chegar. Bem, não, senhor, disse o homem. Pelo menos nenhum orc. Mas vi, ou pensei ter visto, algo um tanto estranho. O crepúsculo estava ficando mais intenso, quando os olhos tornam as coisas maiores do que deveriam ser. Então quem sabe não fosse mais do que um esquilo. Sam apurou os ouvidos ao ouvir aquilo. Mas se era assim, era um esquilo preto e não vi cauda. Era como uma sombra no chão e sumiu depressa atrás de um tronco de árvore quando me aproximei.
e subiu tão depressa como um esquilo poderia subir. Não queres que matemos animais selvagens sem motivo? E parecia não ser mais do que isso, portanto não tentei flechá-lo. De qualquer modo, estava demasiado escuro para um tiro certeiro, e a criatura se foi para a sombra das folhas em um piscar de olhos. Mas fiquei um pouco mais, pois parecia estranha, e depois voltei às pressas. Pensei ouvir o chiar para mim lá do alto, quando dei as costas. Um esquilo grande, quem sabe? Talvez a sombra do iluminado. Alguns dos animais de treva-mata estejam vagando aqui para nossas florestas. Dizem que lá há esquilos negros. Talvez, disse Faramir. Mas esse seria um mau agouro se fosse verdade. Não queremos os fugitivos de treva-mata em Ithilien. Sam imaginou que ele havia lançado um rápido olhar aos hobbits enquanto falava. Mas Sam nada disse. Por algum tempo, ele e Frodo se recostaram e observaram a luz das tochas e os homens movendo-se para lá e para cá, falando em vozes abafadas. Então, repentinamente, Frodo pegou no sono. Sam lutou consigo mesmo, argumentando pró e contra. Ele pode ser boa gente, pensou. Ou pode não ser. Uma bela fala pode esconder um coração desonesto, bocejou. Eu poderia dormir por uma semana e me faria bem. E o que posso fazer se me mantiver acordado, eu sozinho, com todos esses homens grandes em volta? Nada, Sangange. Mas você tem que ficar acordado assim mesmo. E de algum modo ele conseguiu. A luz mingou na porta da caverna, e o véu cinzento da água caindo apagou-se e se perdeu na sombra crescente. O som da água continuava sempre, sem jamais mudar de nota, de manhã, de tarde ou de noite. Murmurava sobre sono. Sam enfiou os nós dos dedos nos olhos. Agora mais tochas estavam sendo acesas. Foi sangrado um tonel de vinho. Barris de armazenagem estavam sendo abertos. Os homens buscavam água na cascata. Alguns enxaguavam as mãos em bacias. Trouxeram a Faramir uma tigela larga de cobre e um pano branco e ele se lavou. Despertai, nossos hóspedes, disse ele, e levai-lhes água. É hora de comer. Frodo sentou-se, bocejou e espreguiçou-se. Sam, desacostumado de ser servido, olhou um tanto surpreso para um homem alto que se inclinou, segurando diante dele uma bacia de água. Põe-na no chão, mestre, por favor, pediu ele. Mais fácil para mim e para ti. Então, para espanto e diversão dos homens, mergulhou a cabeça na água e borrifou o pescoço e as orelhas. É costume em tua terra lavar a cabeça antes do jantar? Indagou o homem que servia os hobbits. Não antes do desjejum, disse Sam. Mas se estás curto de sono, a água fria no pescoço é como chuva em uma alface murcha. Aí está. Agora posso me manter acordado bastante para comer um pouco. Então foram levados a assentos ao lado de Faramir. Barris cobertos de peles, altos o bastante acima dos bancos dos homens, para a sua conveniência. Antes de comer, Faramir e todos os seus homens viraram-se com os rostos para o oeste em um momento de silêncio. Faramir fez sinal a Frodo e Sam para que fizessem o mesmo. Assim fazemos sempre, comentou ele quando se sentaram. Olhamos para Númenor, que foi, e além, para a casa de Elfos, que é, e para o que está além de casa de Elfos, e estará sempre. Não tendes um tal costume às refeições? Não, respondeu Frodo, sentindo-se extremamente rústico e inculto. Mas quando somos hóspedes, inclinamos-nos ao nosso anfitrião, e depois de comer, nos levantamos e agradecemos a ele. Isso também fazemos, disse Faramir. Após tão longas viagens, acampamentos e dias passados no ermo solitário, a refeição vespertina parecia um banquete aos hobbits. Beber vinho de um amarelo pálido, fresco e perfumado, e comer pão e manteiga, carnes salgadas, frutas secas e bom queijo vermelho,
com mãos limpas e facas e pratos limpos. Nem Frodo nem Sam recusaram qualquer coisa que fosse oferecida, nem uma segunda, na verdade, nem uma terceira porção. O vinho lhe corria nas veias e nos membros cansados, e sentiam-se contentes de coração leve como não haviam se sentido desde que deixaram a terra de Lórien. Quando estava tudo concluído, Faramir os levou a uma reentrância no fundo da caverna, parcialmente encoberta por cortinas, e foram levadas para lá uma cadeira e duas banquetas. Uma pequena lâmpada de argila queimava em um nicho. Podeis desejar dormir logo, disse ele. Especialmente o bom Samwise, que não quis fechar os olhos antes de dormir. Fosse por medo de embotar o gume de uma nobre fome. Fosse por medo de mim, não sei. Mas não é bom dormir logo após a refeição, ainda mais depois de um jejum. Conversemos um pouco. Em vossa jornada desde Valfenda devem ter ocorrido muitas coisas para serem contadas. E quem sabe também vós desejeis saber algo sobre nós e as terras onde estáis agora. Contai-me de meu irmão Boromir e do velho Mithrandir e do belo povo de Lothlórien. Frodo não se sentia mais sonolento e estava disposto a conversar. Mas, apesar de a comida e o vinho o terem posto à vontade, ele não perdera toda a cautela. Showzão tá correndo solto, hein? Sam estava radiante, cantarolando para si mesmo, mas quando Frodo falou, ele de início se contentou em escutar, arriscando de vez em quando uma exclamação de concordância. Frodo contou muitas histórias, porém sempre desviava o assunto da demanda da comitiva e do anel, preferindo aumentar o valente papel que Boromir desempenhara em todas as suas aventuras, com os lobos no ermo, nas neves abaixo de Caradhras e nas minas de Moria onde Gandalf tombara. Faramir emocionou-se mais com a história do combate na ponte. Deve ter incomodado a Boromir correr dos orcs, disse ele. Ou mesmo do ser cruel que mencionas, o Balrog, apesar de ele ser o último a partir. Foi o último, assentiu Frodo. Mas Aragorn estava obrigado a nos liderar. Só ele conhecia o caminho após a queda de Gandalf. Mas se não estivéssemos ali nós, gente menor, para sermos cuidados, não creio que ele ou Boromir teriam fugido. Quem sabe fosse melhor se Boromir tombasse ali com Mithrandir, disse Faramir, e não seguisse o destino que a aguardava acima das cataratas de Hauros. Quem sabe? Mas conta-me agora de tua própria sorte, disse Frodo, desviando o assunto mais uma vez. Pois quero saber mais de Minas Ithil e Osgiliath e de Minas Tirith, a persistente. Que esperança tendes para essa cidade em vossa longa guerra? Que esperança temos? Perguntou Faramir. Faz muito tempo que não temos esperança. A espada de Elendil, se retornar deveras, poderá reacendê-la. Mas não creio que fará mais do que adiar o dia mau, a não ser que venha também com outro auxílio inesperado, dos elfos ou dos homens. Pois o inimigo cresce e nós descrescemos. Somos um povo fracassado, um outono sem primavera. Os homens de Númenor estabeleceram-se em toda a parte nas praias e regiões costeiras das grandes terras, mas em sua maioria caíram em males e loucuras. Muitos se enamoraram da escuridão e das artes negras. Alguns se entregaram ao completo ao ócio e à comodidade, e alguns lutaram entre si até que, em sua fraqueza, foram conquistados pelos homens selvagens. Não se diz que alguma vez as artes malignas foram praticadas em Gondor, ou que o inominável alguma vez foi mencionado ali com honra. E a antiga sabedoria e belezas trazidas do oeste permaneceram por muito tempo no reino dos filhos de Elendil, o Belo, e ali perduram ainda. Mas mesmo assim foi Gondor que provocou sua própria decadência, caindo gradativamente na senilidade e pensando que o inimigo estava adormecido. Ele que fora apenas banido e não destruído. A morte estava sempre presente, visto que os Númenóreanos ainda, como no antigo reino, e por isso o perderam, ansiavam pela vida infinda e imutável.
Os reis faziam tumbas mais esplêndidas que as casas dos vivos, e consideravam os antigos nomes nos rolos de sua ascendência mais caro que os nomes dos filhos. Senhores sem descendentes sentavam-se em velhos passos meditando na heráldica. Em câmaras secretas, homens murchos compunham potentes elixires, ou em altas torres faziam perguntas às estrelas. E o último rei da linhagem de Anarion não teve herdeiro. Mas os regentes foram mais sábios e mais afortunados. Mais sábios, pois recrutaram a força de nosso povo na gente vigorosa da costa marinha e nos resistentes montanheses das Eredes Nírens. E fizeram trégua com os altivos povos do norte, que frequentemente nos haviam assaltado. Homens de feroz valentia, mas nossos parentes longínquos, ao contrário dos selvagens destenses ou dos cruéis Haradrim. Assim ocorreu nos dias de Quirion, o 12º regente, e meu pai ao 6º e 20º, que eles cavalgaram em nosso auxílio, e no grande campo de Celebrante, destruíram nossos inimigos que haviam tomado nossas províncias setentrionais. Esses são os Rohirrim, como os chamamos, mestres de cavalos, e lhes cedemos os campos de Calenardon, que desde então se chamam Rohan, pois aquela província há muito tempo estivera esparsamente povoada. E tornaram-se nossos aliados e sempre demonstraram ser-nos fiéis, ajudando-nos quando preciso e vigiando nossas fronteiras no norte e o desfiladeiro de Rohan. De nosso saber e costumes aprenderam o que quiseram, e seus senhores falam nossa língua quando necessário. Porém, em sua maioria, seguem os modos de seus próprios pais e suas próprias lembranças e falam entre si sua própria língua do norte. E nós os amamos, homens altos e mulheres belas, todos igualmente valentes, de cabelos dourados, olhos vivazes e fortes. Recordam-nos a juventude dos homens, assim como eram nos dias antigos. Deveras dizem nossos mestres do saber que, desde outrora, têm essa afinidade conosco por virem das mesmas 3 casas dos homens, como os Númenóreanos no começo. Não talvez de Hador, os de cabelos dourados, amigos dos elfos, mas daqueles de seu povo que não atravessaram o mar rumo ao oeste, recusando o chamado. Pois assim consideramos homens em nosso saber, chamando-os de altos ou homens do oeste, que eram os Númenóreanos, e os povos médios, homens do crepúsculo, como são os Rohirrim, e seus parentes que ainda habitam longe no norte, e os selvagens, os homens da escuridão. Porém agora, se os Rohirrim se tornaram mais parecidos conosco de algumas maneiras, com o incremento das artes e da cortesia, também nós nos assemelhamos mais a eles, e mal podemos mais reclamar o título de altos. Tornamos-nos homens médios do crepúsculo, mas com lembranças de outras coisas, pois, assim como os Rohirrim, agora amamos a guerra e a valentia como coisas boas em si, ao mesmo tempo em entretenimento e fim. E apesar de ainda afirmarmos que o guerreiro deve ter mais habilidade e conhecimento que o mero ofício das armas e da matança, ainda assim estimamos o guerreiro acima dos homens de outros ofícios. Tal é a necessidade de nossos dias. Era bem assim meu irmão Boromir, um homem de proezas, e por isso era considerado o melhor homem de Gondor. E era deveras muito valoroso. Por longos anos, nenhum herdeiro de Minas Tirith foi tão intrépido na faina, tão adiantado na batalha, nem tocou uma nota mais possante na grande trompa. Faramir suspirou e silenciou por alguns instantes. Não dizes muita coisa sobre os elfos em todas as tuas histórias, senhor, disse Sam, reunindo súbita coragem. Ele notara que Faramir parecia referir-se aos elfos com reverência. E isso, ainda mais que sua cortesia, sua comida e seu vinho, ganharam o respeito de Sam e acalmaram as suas suspeitas. Não deveras, mestre Samwise, disse Faramir, pois não sou versado no saber dos elfos. Mas aí tocas em outro ponto no qual mudamos. Declinando de Númenor para a Terra-média, pois, como podeis saber, Simifrandir foi vosso companheiro e falastes com Elrond. Os Edain, os pais dos Númenóreanos, combateram ao lado dos elfos nas primeiras guerras e foram recompensados com a dádiva do reino em meio ao mar, à vista de casa de elfos.
Mas na Terra-média, os homens e os elfos separaram-se nos dias da escuridão, pelas artes do inimigo, e pelas lentas mudanças do tempo em cada espécie, caminhou mais longe em sua estrada dividida. Agora os homens temem os elfos e duvidam deles, e no entanto poucos sabem sobre eles. E nós de Gondor nos tornamos como os demais homens, como os homens de Rohan, pois até eles, que são adversários do Senhor Sombrio, evitam os elfos e falam com temor da Floresta Dourada. Porém, ainda há alguns entre nós que negociam com os elfos quando podem, e vez por outra alguém vai secretamente para Lórien e raramente volta. Não eu, pois agora considero perigoso que um homem mortal vá voluntariamente em busca do povo antigo. Ainda assim invejo que falasses com a Senhora Branca. A Senhora de Lórien, Galadriel, exclamou Sam. Devias vê-la, devia mesmo, senhor. Eu sou apenas um hobbit e a jardinagem é meu serviço em casa, senhor, se me entendes, e não sou muito bom em poesia. Não em compor. Um pouco de rimas cômicas, talvez, vez por outra. Sabes, mas não poesia de verdade. Portanto, não posso te dizer o que pretendo. Isso devia ser cantado. Não. Teria de ter passo largo, quer dizer, Aragorn, ou o velho Sr. Bilbo para isso. Mas gostaria de ser capaz de fazer uma canção sobre ela. É bela, senhor, linda. Às vezes como uma grande árvore em flor, às vezes como um narciso branco, assim pequena e esbelta, dura como diamantes, suave como o luar, morna como a luz do sol, fria como a geada nas estrelas, altiva e distante como uma montanha de neve, e tão alegre como qualquer garota que já vi com margaridas no cabelo na primavera. Mas isso é um montão de bobagens de todo longe do alvo. Sim, um montão de bobagem. Então ela deve ser deveras linda, respondeu Faramir. Perigosamente bela. Não sei sobre perigosa, disse Sam. Tenho a impressão de que as pessoas levam seu perigo consigo para dentro de Lórien e encontram ele lá porque o trouxeram. Mas quem sabe pudesse chamá-la de perigosa, porque é tão forte em si mesma. Tu poderia despedaçar-te nela, como um navio numa rocha, ou afogar-te como um hobbit num rio. Mas nem a rocha nem o rio teriam culpa. Ora, Boromir deteve-se e enrubesceu. Sim? Ora, Boromir, tu ias dizendo? Disse Faramir. O que ias dizendo? Ele levou o seu perigo consigo? Sim, senhor, com o teu perdão. E era um excelente homem, teu irmão, se posso dizer assim. Mas o tempo todo estiveste farejando isso. Ora, eu observei Boromir e escutei ele, desde Valfenda por toda a estrada, cuidando de meu patrão. Vais compreender, e sem querer mal a Boromir. E é minha opinião que foi em Lórien que ele viu com clareza, pela primeira vez, o que eu adivinhei antes, o que ele queria. Desde o momento em que o viu pela primeira vez, ele queria o anel do inimigo. Sam! Exclamou Frodo horrorizado. Passara algum tempo imerso em seus próprios pensamentos, e emergiu deles de repente, e tarde demais. Salve-me! Disse Sam empalidecendo, e depois ficando rubro. Lá vou eu de novo. Sempre que abre sua boca grande sai alguma bobagem. O feitor costumava me dizer e tinha toda a razão. Valha-me, valha-me! Agora, olha aqui, senhor. Virou-se, encarando Faramir com toda a coragem que conseguiu reunir. Não vás tirar vantagem de meu patrão, porque seu empregado não é mais que um tolo. Conversaste muito bonito o tempo todo, me pondo desprevenido, falando de elfos e tudo mais. Mas é bonito quem faz bonito, dizemos nós, e esta é uma chance para mostrares tuas qualidades. Assim parece, disse Faramir devagar e muito baixo, com um estranho sorriso. Então essa é a resposta de todos os enigmas. Ou um anel que se pensava ter desaparecido do mundo. E Boromir tentou tomá-lo à força. E vós escapastes? E correste o caminho todo, até mim. E aqui, no ermo, eu vos tenho. 2 pequenos e uma hoste de homens à minha disposição. E o anel dos anéis. Um belo golpe de sorte. Uma oportunidade para Faramir, capitão de Gondor, mostrar suas qualidades. Ah!
Pôs-se de pé, muito alto e severo, com os olhos cinzentos brilhando. Frodo e Sam saltaram das banquetas e se postaram lado a lado, de costas para a parede, apalpando para achar os punhos das espadas. Houve um silêncio. Todos os homens na caverna pararam de falar e olharam para eles, admirados. Mas Faramir sentou-se de novo na cadeira e começou a rir baixinho, e depois, de súbito, tornou-se grave outra vez. Ai de Boromir! Foi uma provação dura demais, disse ele. Como aumentasse meu pesar, estranhos vagantes de um país longínquo, carregando o perigo dos homens. Mas sois piores juízes dos homens do que eu sou dos pequenos. Somos falantes da verdade, nós, homens de Gondor. Raramente nos vangloriamos e depois realizamos ou morremos tentando. Não o tomaria nem que eu encontrasse na estrada, eu disse. Mesmo que eu fosse homem de desejar tal objeto, e mesmo que não soubesse claramente o que o objeto era quando falei, ainda assim tomaria essas palavras como juramento e me ateria a elas. Não sou um homem, mas não sou um homem assim. Ou sou sábio bastante para saber que há alguns perigos dos quais o homem deve fugir. Sentai-vos em paz, e consola-te, Samwise. Se pareces ter tropeçado, pensa que assim estava destinado. Teu coração é sagaz e também fiel, e viu mais claramente que teus olhos, pois, por estranho que pareça, foi seguro declarar isso a mim. Poderá até ajudar o patrão que amas. Há de ser para seu bem, se estiver em meu poder. Portanto, consola-te. Mas nem volte a mencionar esse objeto em voz alta. Uma vez basta. Os hobbits voltaram aos seus assentos e ficaram bem imóveis. Os homens voltaram às suas bebidas e à sua conversa, percebendo que o capitão fizera alguma brincadeira com os pequenos hóspedes e que ela terminara. Bem, Frodo, agora finalmente nos compreendemos, continuou Faramir. Se assumiste esse objeto sem o desejares, a pedido de outros, então tem de mim compaixão e honra. E admiro-me de ti, mantê-lo oculto e não usá-lo. Sois para mim uma nova gente e um novo mundo. Todos os vossos parentes são do mesmo tipo? Vossa terra deve ser um reino de paz e contentamento, e ali os jardineiros devem ser altamente honrados. Nem tudo está bem por lá, respondeu Frodo, mas com certeza os jardineiros são bem honrados. Mas as pessoas devem cansar-se de lá, mesmo em seus jardins, como todas as coisas sob o sol deste mundo. E estáis longe de casa e exaustos do caminho. Nada mais esta noite. Dorme, vós dois. Em paz, se puderdes. Não temais. Não desejo vê-lo, nem tocá-lo, nem saber dele mais do que sei, que é o bastante. Temendo que por acaso o perigo me atocaie e eu caia mais baixo na prova que Frodo, filho de Drogo. Agora ide descansar. Mas primeiro dizei-me apenas, se quiserdes, aonde desejais ir e fazer o quê? Pois preciso vigiar e esperar e pensar. O tempo passa. Pela manhã cada um de nós deve partir depressa nos caminhos que nos são destinados. Frodo sentira-se trêmulo quando passara o primeiro choque de medo. Agora um grande cansaço desceu sobre ele como uma nuvem. Não podia mais disfarçar e resistir. Estava tentando achar um caminho para entrar em Mordor, disse ele francamente. Estava indo para Gorgoroth. Preciso achar a montanha de fogo e lançar o objeto no abismo da perdição. Gandalf assim mandou. Não acho que jamais chegarei lá. Faramir fitou-o por um momento com grave admiração. Então, de repente, a apanhou quando titubeou e, erguendo-o com cuidado, levou-o até a cama e o depositou e o aqueceu com a coberta. Imediatamente ele caiu em sono profundo. Outra cama estava preparada junto dele para seu empregado. Sam hesitou por um momento e então, fazendo uma profunda mesura. Boa noite, capitão, meu senhor, disse ele. Tu arriscaste, senhor. Arrisquei? Disse Faramir. Sim, senhor, e mostrastes tuas qualidades, as mais elevadas. Faramir sorriu. Um empregado atrevido, mestre Samwise.
Mas não. O louvor dos louváveis está acima de toda recompensa. Porém não havia nisto nada para ser louvado. Não tive fascínio nem desejo de fazer diferente do que fiz. Ah, bem, senhor, respondeu Sam. Disseste que meu patrão tinha um ar élfico, e isso foi bom e verdadeiro. Mas posso dizer isto. Tu também tens um ar, senhor, que me faz lembrar de... Bem, Gandalf, de magos. Talvez, disse Faramir. Talvez perceba de longe o ar de Númenor. Boa noite.